Graça e paz, igreja. Amém. Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo esteja sobre cada um de vós. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. Vamos finalizar a leitura desse livro com algumas pontuações e algumas aplicações para a nossa vida. Vamos fazer primeiro uma leitura, depois nós vamos comentar um pouco a respeito do livro. Jonas 4. Bem? Mas isso desagradou muito a Jonas. Ele ficou enfurecido e ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando eu ainda estava na minha terra? Por isso fugi para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso, agora, ó Senhor, eu te imploro, tira-me a vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Disse o Senhor: faz bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao lado leste da cidade, e ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira, e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu, no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: faz bem ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu? E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, ele revela um pouco da dureza do nosso coração, ou talvez até muito da nossa dureza, né? Jonas não foi um simples profeta, não foi um simples personagem bíblico. Ele foi alguém que ouviu claramente a voz de Deus e nitidamente ele se prontificou a desobedecer. Ele fugiu, ele passou por maus bocados em sua trajetória de fuga, até que chegou ao ponto dele chegar à grande cidade de Nínive. Mas o seu coração continuava duro. Mesmo depois de tudo que ele passou, durante o processo para chegar até Nínive, o seu coração continuava endurecido. E surge uma pergunta que eu creio que cabe a todos nós: amamos aquilo que Deus ama de fato? Aquilo que Deus se importa, nós nos importamos? Jonas, ele tem um coração ao contrário do coração de Deus. Tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus deseja, Jonas é aquela pessoa que foge. Ele foge do seu propósito, ele foge daquilo que Deus deseja que ele faça. Ao contrário de um personagem que nós vemos lá no Antigo Testamento, que é Jó. Jó passa por várias aflições e ainda assim adora a Deus, ainda assim continua com o coração temente e fiel a Deus. Jonas é totalmente o contrário. Ele ouve a voz de Deus, mas não atende à voz de Deus. E ele fica irado com a salvação de Nínive. Um ponto interessante no primeiro versículo, que fala que Jonas desagradou e muito
e ele ficou enfurecido com a salvação da cidade de Nínive. Mas ele conhece o caráter de Deus. No versículo 2, ele diz o seguinte, né? Ele orou ao Senhor e disse: peço-te. Não foi essa a minha fala quando eu estava na minha terra, por isso fugi para Tars, pois sabia que tu és um Deus gracioso e misericordioso e tardio para se irar e grande em bondade. Jonas, assim como nós, não era alguém que não conhecia o coração e a vontade de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. Mas ainda assim, ele não se entrega a Deus. E o que a gente vê aqui é que é possível conhecermos a Deus, conhecermos a sua palavra e ainda assim não sermos transformados por ela. É possível fazer aquilo que está na palavra, mas com o coração distante de Deus. Nem sempre aqueles que faz, aqueles que prega, aqueles que aparentemente vivem, estão com o coração de fato ligados a Deus. Esse é um ponto para a gente fazer uma autorreflexão. Será que estamos com o coração ligado ao coração de Deus? Jonas discordava de Deus. Quantas vezes fazemos o mesmo? Em discordar de Deus. Queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. A gente se alegra quando Deus faz algo de bom para nós. Quando estamos passando por alguma aflição e Deus atende às nossas orações. Mas quando é alguém que a gente não gosta, alguém que talvez a gente não tenha muita afinidade, nós queremos que Deus age diferente com aquela pessoa, com dureza, com justiça, mas a nossa justiça e não a justiça de Deus. Celebramos nossas bênçãos, como eu disse, quando a gente alcança algo que foi pedido a Deus, nós ficamos radiantes. Nós nos alegramos, mas questionamos a vitória do próximo, uma conquista. Será que ele merece? O comportamento dele condiz com aquilo que ele está conquistando? Mas só Deus conhece o coração do homem, né? Então, não cabe a nós questionar essas coisas. Outro ponto é: Jonas ama mais as coisas do que pessoas. Jonas ficou irado por causa de uma planta. Quando essa planta nasceu e te deu sombra, Jonas ficou extremamente feliz, porque ali ele teria um lugar confortável para avistar a possível destruição de Nínive, que é o que ele esperava. Ele esperava que aquela cidade fosse destruída e Deus deu para ele ali uma sombra, um local confortável, para que ele pudesse avistar a possível destruição, que não aconteceu. Assim também como não permaneceu aquela planta. E ele fica irado, né? No versículo 11, lá no finalzinho, disse assim: não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? E também muitos animais. E Jonas estava irado por causa da planta. E aqui nós vemos que quantos de nós nos alegramos com coisas, com conquistas, com coisas? Quantos de nós nos entregamos a aquilo que é do nosso agrado somente? Hoje nós vivemos num mundo supérfluo, onde as pessoas estão apegadas ao consumismo, apegadas ao seu egoísmo, um mundo onde a família está cada vez mais rebatida, cada vez mais destruída, um mundo onde um cachorro vale mais do que um ser humano. É comum a gente ouvir pessoas dizer que gosta mais de bicho do que de gente. Jonas se apegou a uma planta. Mas eu creio que todos aqui conhecem alguém que é apegado a alguma coisa, ou já ouviu alguém falar. Prefiro animais a gente. E se esquece que precisamos um do outro, com nossas dificuldades, com nossas limitações,
É isso que nos faz humano. É isso que nos faz filhos de Deus. Reconhecermos como irmãos, como partes de um corpo e não como membros isolados, que sozinhos não fazem nada. E Jonas tinha esse coração apegado a coisas, apegado à sua terra natal. E não é um comportamento comum para um profeta, que o profeta vai onde Deus manda. Jonas era apegado à sua terra. Por isso ele estava com tanta raiva e rancor de Nínive, porque ameaçava a sua nação. Era uma ameaça de guerra, era uma ameaça de invasão ali. E Jonas tinha esse coração magoado e ele estava tão duro com isso que ele não conseguia ouvir Deus. Diferente de nós que conhecemos Deus pela palavra, temos comunhão com Deus através da oração, Deus falou com Jonas, audivelmente. E ainda assim o coração dele estava endurecido. Né? E o que Deus valoriza? Deus valoriza pessoas acima de coisas, vidas acima de qualquer conforto. E falando de conforto, como eu e a Cris, minha esposa, a gente estuda sobre família, a gente faz curso sobre família, é comum a gente ouvir pessoas falar que não quer ter filho para não atrapalhar a sua vida. Elas não querem ceder, elas não querem perder o pouco de conforto que tem para não gerar uma vida, para não cumprir aquilo que Deus disse lá no início: cresçam e multipliquem-se. O conforto é muito importante para muita gente. A eternidade acima de algo momentâneo, nós vivemos como se não fôssemos morrer. Como se essa terra fosse o nosso fim último. Esquecemos que existe uma eternidade para a qual estamos nos preparando como cristãos, como filhos de Deus, na palavra de Deus. Se a gente olhar para a eternidade, a gente não vai querer ir sozinho, a gente quer levar mais pessoas. Mas vivemos como se não existisse outra vida, como se não existisse uma Canaã celestial, como se não existisse nova terra e novo céu. Estamos, assim como Jonas, preocupados somente com o nosso ego. Mas existe algo que é maior que tudo isso, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele ultrapassa tudo isso. Independente daquilo que sentimos, a vontade de Deus ela vai prevalecer. E ela prevaleceu. Jonas não queria salvar, mesmo assim salvou. Ele desferiu ali um discurso medíocre, um discurso de juízo. Se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Né? Em 40 dias vocês vão ser destruídos. Mas o amor de Deus, ele ultrapassa qualquer fronteira do nosso ego, qualquer barreira que possamos criar. O amor de Deus ultrapassa. E às vezes, sem querer, sem desejar que aquilo aconteça, a nossa vida vai impactar na vida de alguém. Porque o amor de Deus é maior. Que seja em uma situação assim como Jonas, uma situação ruim, na qual ele não gostaria de passar, o amor de Deus ele vai prevalecer. Nem que para isso o indivíduo tenha que passar por uma grande dificuldade, tenha que passar por dor, por tormento. O amor de Deus ele vai prevalecer. Deus ama as pessoas perdidas. Deus ama aqueles que não têm discernimento da sua palavra, não conhecem o seu amor. Deus ama a todos porque precisamos de graça. A graça de Deus ela vem para alcançar a todos. Precisamos entender isso. E se queremos ser parecidos com Deus, precisamos amar o que Ele ama e Deus ama. Gente, eu sei que nós temos as nossas
limitações, as nossas convicções. Às vezes não queremos nos entrosar com um determinado grupo porque não fala a mesma língua que nós. Às vezes a gente não quer chegar perto de outro grupo porque tem comportamentos que não nos agradam. Às vezes a gente não quer conviver com pessoas que tenham vícios e por aí vai. Mas são essas pessoas que Deus quer salvar. Precisamos romper a barreira do ego, a barreira da arrogância mesmo, de acharmos que só nós precisamos ser salvos. E novamente surge uma pergunta, né? Cuja resposta cabe a nós mesmos. Amamos o que Deus ama? Será que amamos completamente aquilo que Deus ama? Amamos pessoas difíceis de lidar? Amamos os perdidos? Nos alegramos quando alguém se arrepende? Ou simplesmente achamos que ele não tem salvação de jeito nenhum? Ou ficamos incomodados com a graça de Deus na vida dos outros? Ou colocamos limites onde Deus não coloca? Eu creio que todos de nós carregamos um pouco, assim como pecadores carregamos um pouco de Adão, nós também carregamos um pouco do Jonas. Um coração endurecido, um coração que mesmo conhecendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, nega-se e fazer aquilo que Ele pede em algum momento. Ou fazemos só aquilo que é confortável para nós, o mais comum. Né? E a conclusão é: Jonas queria uma sombra que lhe desse conforto. Deus queria salvar uma cidade porque Deus se importava com aquelas vidas. E o nosso chamado hoje, como igreja, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Precisamos não só conhecer a palavra, conhecer a Deus, mas alinhar aquilo que Ele deu para nós com o coração. Deus deu para cada um de nós um chamado, cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos habilidades, mas isso precisa ser alinhado com Deus. Não somente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha confortável. Amém? Vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos para louvar, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra. Palavra essa que nos confronta, Pai. Confronta naquilo que não gostamos de que mexam, que é o nosso ego. Que saiamos daqui, Pai, não como chegamos, mas movidos pelo Teu Espírito, dispostos a nos entregar por inteiro a Ti, Pai. Aqueles que ainda não têm o seu coração completamente alinhado com Deus, que façam essa pergunta para si mesmos: será que temos? E que o Senhor possa nos incomodar, Pai, para que possamos ser crentes melhores, ser cristãos verdadeiros, que sejamos luz no mundo, que sejamos sal, e não pessoas que não causam impacto nenhum na terra, Pai. Fomos chamados a evangelizar, fomos chamados a refletir a Tua graça, e que assim possamos fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.